E com o fim da greve dos professores, alguns estudantes já voltaram para as escolas. E agora, a preocupação é com a reposição dos conteúdos atrasados. Aos poucos, as salas e os corredores voltam a ficar movimentados, mas muitos alunos ainda faltaram. Nesta escola estadual no centro da cidade, são 1.200 alunos no tempo integral e apenas 272 foram estudar. Mesmo assim, teve aula. A nossa língua, ela é cheia de particularidades, tá? Foi bom ficar em casa, mas também é melhor estar estudando do que estar em casa, né? Os professores estão tentando até correr com o assunto para a gente não ficar prejudicado em questão a alunos de escolas particulares. Foram 16 dias sem aulas e, por causa disso, agora um cronograma vai ser feito para repor os conteúdos que ficaram atrasados e para que os alunos não sejam ainda mais prejudicados. Nós estamos tentando conscientizá-los de que em alguns feriados ou alguns sábados eles vão precisar vir para a escola, vão ter que estudar com mais afinco, com mais assiduidade, para que eles não possam ficar com os conteúdos defasados. E os estudantes vão ter que se adaptar com essa nova rotina. E provavelmente vai ter essa carga assim pra gente, porque vai ter gente que não vai querer vir, vai ter gente que vai vir, porque quer estudar mesmo, mas tem gente que simplesmente não vai querer vir. Eu acho que com o tempo a gente vai ter que se acostumar, né? A greve acabou e as aulas voltaram porque na última sexta-feira a categoria entrou em acordo com o governo depois da aprovação do reajuste de 27,2%. 18 deputados votaram a favor do projeto. A categoria se uniu, fomos à luta e graças a Deus conseguimos. Não era o que nós gostaríamos, né? Mas foi uma conquista muito importante, foi um percentual satisfatório e nós estamos, de certa forma, felizes, né, por termos conseguido. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que os dias letivos não cumpridos durante a greve vão ser repostos na íntegra. E o cronograma de reposição ainda está sendo alinhado entre a SEDUC, as coordenadorias e os professores. E um grupo de universitários que realizam um projeto de levar aulas de astronomia até alunos da rede pública foram os únicos do Brasil a serem selecionados para participar de um evento na Hungria. Agora, eles pedem ajuda para conseguir representar o país no simpósio. Eduardo Santos, Ingrid Celeste, Carla Vikna, Luiz Felipe e Larissa Serrão. Esses são alguns dos estudantes que fazem parte do projeto Cosmos, que leva conhecimento de astronomia e ciência para estudantes amazonenses. Quando eu entrei no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E na época, eu percebi que eu não sabia nada de astronomia, além do nome dos planetas. Então, eu e meus amigos, a gente estudou sozinhos para se preparar para a Olimpíada. Tudo isso abriu muitas portas para mim, muitas oportunidades. E quando a gente saiu do ensino médio, a gente sabia que quem estava entrando tinha o mesmo despreparo que a gente tinha inicialmente. Então a gente pensou, por que não ajudar, já que a gente acumulou tanto conhecimento, por que não compartilhar de volta e contribuir? O projeto, criado em 2015, deu tão certo que um artigo científico sobre as metodologias utilizadas pelos universitários foi aprovado em um simpósio internacional. O resultado pegou os estudantes amazonenses de surpresa. Ai, nossa, a gente recebeu tudo com muita surpresa, né? Porque indicaram pra gente, né, que ia acontecer esse simpósio, a gente escreveu e sujeitou. E deixamos, sabe? Enviamos porque foi tudo de maneira muito esporádica. Inclusive, somos os únicos representantes no Brasil, do Brasil a estar nesse simpósio. Os estudantes chegaram a organizar uma vaquinha virtual para tentar arrecadar R$8.000. Dinheiro que daria para levar um representante para defender o artigo lá em Budapeste, na Hungria, onde o evento vai acontecer. O problema é que ainda faltam R$4.000. Mas, mesmo assim, os estudantes aqui, olha, não perderam as esperanças. A gente conta com a ajuda de cada um de vocês, qualquer doação é válida, qualquer doação é bem-vinda. O passaporte já está aqui na mão, já está só esperando. E a gente não desiste porque é uma grande oportunidade para a gente. Olha aí, está feito o pedido, né? E se você quiser colaborar para que eles consigam apresentar o trabalho na Hungria, pode entrar em contato pelos números que aparecem agora na sua tela. Vamos agora para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, onde está o Cleiton Pascarelli.
A gente vai falar sobre a janela partidária, né? Mesmo sabendo da possibilidade da perda de mandato, a gente tem vereadores que resolveram sair da Câmara, que resolveram sair dos seus partidos para concorrer por um outro partido a vagas nessas eleições. A gente lembra, né, que nessas eleições a gente tem aí cargo para governador, mas principalmente esses vereadores, eles querem concorrer a deputado estadual ou às vezes até tentar uma vaga no Congresso Nacional, né, já que tem vagas aí para deputado federal. Agora sim a gente vai conversar com o Cleiton Pascarelli, né? Cleiton, vamos falar um pouquinho sobre essa janela partidária, né? Bom dia para você. Bom dia. A gente sabe que tem aí pelo menos 5 vereadores que resolveram aproveitar essa brecha que é dada pela legislação eleitoral para poder mudar de partido e concorrer nessas eleições. Quem são eles? Vou lhe dizer. Terezinha Ruiz, Felipe Souza, Roberto Sabino, Marcel Alexandre e o Bessa. Perdão, 5 vereadores que pediram para mudar de partido, né? E com isso, cabe agora aos partidos antigos determinarem se eles vão perder o mandato ou não, né? Porque vale lembrar que já é um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que, no caso do Legislativo, né, no caso dos cargos proporcionais, aí a questão depende do partido, né? O dono da vaga, o dono do mandato é o partido e não o candidato. Só existe aí uma diferença para os senadores. Os senadores são tidos como membros do executivo, né, que podem sim mudar de partido, não cabe a eles a tal da fidelidade partidária. Mas aí, então, nesses primeiros 30 dias, né, compete ao partido recorrer ou não, né? Mas muitos desses vereadores têm moral junto aos partidos antigos. E mudaram mesmo, né? Dizem que atenderam aí a janela partidária, mas não é o que acontece não. Vale dizer que, segundo a mini-reforma recém-aprovada pelo Congresso Nacional, só vale, né, a mudança sem risco para candidatos no ano de eleição. No caso, nesse ano de 2018, somente para deputados estaduais e deputados federais. Os vereadores se aproveitaram aí dessa brecha nesse momento, né? Imagino que isso está causando uma grande controvérsia, principalmente com quem esperava que eles saíssem da Câmara Municipal de Manaus e agora perceberam que a vaga não vai ficar liberada, né? Os suplentes estão chiando. Então, e muito. Olha, o conhecido Ceará do Santa Etelvina, né, o ex-vereador Antônio Carmo de Lima, já disse que quando iniciar o prazo para ele, porque depois que os partidos terminam o prazo para os partidos recorrerem e eles não recorrem, aí quem pode recorrer é o Ministério Público Eleitoral ou, né, os suplentes. Então, o Ceará do Santa Etelvina já disse que vai recorrer do cargo deixado aí pela vereadora Terezinha Ruiz. Assim como o ex-vereador Francisco da Jornada do PROS afirmou que vai recorrer à vaga do vereador Sabino, do Roberto Sabino, que também mudou de partido. Agora, a gente tem também uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, aqui mesmo no Amazonas, que já cria uma certa jurisprudência, vamos dizer assim, né? Desde que esse vereador ele faça o acordo com o seu partido, o partido não vai querer o cargo dele de volta. O suplente, digamos assim, está se batendo a troco de nada. Mas mesmo essa jurisprudência pode ter uma interpretação diferente, né, Cleiton? O que diz aí a legislação? Olha, de acordo com o reportagem do jornal A Crítica, eu estava até dando uma olhada aqui, no último dia 3, o TRE avaliou, na verdade, um pedido do ex-vereador Eloy Abreu, que queria retornar à Câmara no lugar do vereador Bessa, né, que já tinha mudado ali de partido. Mas o TRE entendeu que não cabia a ele esse retorno, não cabia a ele assumir a vaga do Bessa. Até porque estamos num período em que quem tem que pedir o cargo é o partido, né, e até agora não fez isso. Então, existe essa jurisprudência neste caso, mas segundo os juristas ouvidos pela reportagem, cada caso vai ser avaliado independentemente da situação.
E aí a gente corre o risco de ter umas candidaturas aí que, quem sabe, ali na reta final, já quase na eleição, né? Pode ser que essa candidatura acabe não vingando. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos continuar falando de eleições, só que agora a gente vai falar do título de eleitor, né? O Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu uma data para as pessoas que vão fazer, por exemplo, a mudança de domicílio, que vão ter que fazer a renovação desse título de eleitor. Que data é essa, Cleiton? Até o dia 9 de maio. Só, tá? Então, é bom que as pessoas não deixem para a última hora. Eu não estou dizendo que é no dia 9 de maio, não, tá? É até o dia 9 de maio. Então, se você quiser resolver isso já amanhã, procure a Justiça Eleitoral para resolver o quanto antes. Tem um prazo, então, aí de 30 dias a contar de hoje para que você consiga resolver a questão de tirar o primeiro título, e quem vai, por exemplo, fazer 18 anos, completar 18 anos em outubro desse ano, precisa ver o título de eleitor, porque já é obrigado a votar, tá? Dos 18 anos aos 69 anos, há obrigatoriedade de voto. Só não é obrigado para quem tem menos de 18 anos e mais de 70 anos. Então, e aí, a gente faz até questão de lembrar também que completa 18 anos até o dia da eleição, né? Que é até o dia 7 de outubro. Até outubro, exatamente. Até os primeiros dias de outubro aí. Então, as pessoas precisam se preocupar com isso. Agora, quem mudou de endereço eleitoral, por exemplo, né? Chegou em Manaus, ou saiu de Manaus e foi morar em outro canto, precisa ter pelo menos 3 meses no domicílio eleitoral. E aí, se tem esse período, procura a Justiça Eleitoral já para mudar, senão você não vai conseguir votar, né? Não vai conseguir mudar aí a sua zona eleitoral. Então, precisa procurar com um comprovante de residência e um documento oficial com foto. Só isso. A gente percebe aqui no Amazonas também que tem muito essa questão de mudança de domicílio eleitoral, porque as pessoas às vezes votam em uma cidade como é Manaus, mas Iranduba é ali pertinho, aí ele consegue um comprovante de residência porque ele quer votar no candidato de Iranduba. Nessa eleição não deve acontecer muito isso, né, Cleiton? Porque a gente tem ali cargos para presidente, para governador, que não vai fazer muita diferença. Mas é muito comum essa mudança na época que a eleição é para prefeito, né? Exatamente. Na época que é para prefeito, como você bem disse, isso é mais comum. Mas, né, estamos no Brasil e o povo gosta de dar sempre aquele jeitinho, né? Vamos ver como é que vai ser. E é sempre bom lembrar, você lembrou aí 2 funções, é bom lembrar que esse ano são 5 candidatos que você já precisa começar a pensar. Presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Você precisa avaliar quem são esses 5 indivíduos que você vai votar. E eu sempre sugiro, vamos renovar o máximo que der. Eu concordo com você. Começar a pensar, começar a pesquisar o histórico desse candidato. Exatamente. De repente você votou nesse candidato no passado, mas ele tomou ali alguma atitude que você não aprovava muito, enfim. É muito importante a gente saber qual é que é o posicionamento desses candidatos, principalmente esses que fazem parte realmente aqui da nossa realidade, né, que vão interferir diretamente na nossa vida, né, Cleiton? Exatamente. E eu sempre chamo a atenção também para a questão das promessas, né? Tem candidatos que prometem mundos e fundos. Tem candidatos do legislativo que prometem coisas que cabem ao executivo, aos governadores e ao presidente. Então, por que o legislador ali, o deputado estadual, o deputado federal, estão prometendo coisas que não tem a ver com eles? Né? Então, tudo isso o eleitor precisa se ligar, porque depois que eles são eleitos, aí, 4 anos, é sofrência o tempo todo. É verdade. Vamos evitar a sofrência, né? Vamos evitar a fadiga, que é o melhor que a gente faz nessas eleições. Cleiton, muito obrigado por você ter participado hoje aqui com a gente. Essa interação é ótima. Eu escuto todo dia, né? Quando eu estou no link. Então, é muito bom a gente trazer essas informações para a população. Bom dia para você. Bom dia, bem-vinda, né? Aqui ao Manhã no Ar e volte sempre. Tá bem, Cleiton. Um beijo. Tudo de bom. Bom, vamos lá. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região acabou definindo aí, né, inaugurou ontem o primeiro centro de conciliação da Justiça do Trabalho no Amazonas. O espaço vai servir para ajudar patrões e empregados a entrarem em acordo, sem a necessidade deles terem que ir para o julgamento. O Sejusc fica no 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Avenida Ferreira Pena, Centro. A inauguração teve a presença do ministro Renato Paiva, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Eleonora Saunier. O objetivo do centro do Sejusc é exatamente trazer essas demandas, esses conflitos para a negociação.
Nós estamos vivendo num momento da nossa sociedade que é preciso abrir diálogo. Nós temos que resolver os nossos conflitos de peito aberto, conversando, buscando soluções. E aqui é um espaço importante para resolver essas demandas entre o empregado e o empregador. O Centro Judiciário foi criado para receber processos onde as partes queiram entrar em acordo. Aqui podem ser feitas até 6 audiências ao mesmo tempo. Empregados e empregadores têm mais tempo para negociar do que nas varas trabalhistas. O que muda com o Sejusc? O Sejusc não será apenas um tempo mínimo de 5 ou 10 minutos. Nós teremos 6 mesas de mediação com reclamações que vêm das varas, com os processos que estão aguardando a realização das audiências lá e serão antecipados para cá. Cada mesa de conciliação terá, em média, 40 minutos em uma sessão. A meta até o dia 20 é realizar 50 sessões de mediação por dia e, com isso, desafogar a fila de processos na Justiça do Trabalho. Em pleno século XXI e com o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, o número de analfabetos no país supera os 11 milhões, segundo o IBGE. Até 2024, a meta do Plano Nacional de Educação prevê a erradicação do analfabetismo. Mas, na prática, ainda estamos longe de alcançar essa realidade. Aos 67 anos, Dona Maria começa a escrever um novo capítulo da vida. A aposentada não teve a oportunidade de estudar na infância e cresceu sem saber ler ou escrever. Só agora ela decidiu frequentar a sala de aula. E eu me criei mais em Tefé, no interior de Tefé. Aí não tinha como estudar. Lá de onde eu morava, se ia um professor, passava 2, 3 dias, saía e ia embora. Aí pronto, não voltava mais. O caso da Dona Maria é também o de milhares de brasileiros. A baixa escolaridade ou a falta dela é um problema que afeta, segundo o IBGE, quase 12 milhões de pessoas em todo o país, o que corresponde a mais de 7% da população. Aqui no Amazonas, a taxa de analfabetismo é de 9,8%, um dado preocupante, mas que tem uma justificativa. As condições geográficas do estado dificultam o acesso ao ensino e os recursos enviados pelo governo federal não acompanham essa realidade. O estado da Amazônia, em sua grande maioria, as estradas são estradas de rios. E chegar nessas localidades é um grande desafio para todos. Porque se a gente pensar nos incentivos financeiros que o governo federal repassa para os estados da Amazônia, é o mesmo repasse que ele passa para os estados do Sul e do Sudeste, que tem uma realidade totalmente diferente. Entre os iletrados, a maior parte é composta por negros e mulheres, um problema que está intimamente ligado a questões históricas. Como é que foi dado esse direito para o negro? Ele foi libertado, teve sua carta de alforria, mas não tinha onde sobreviver, onde morar. Ele teve que poder se adequar à sociedade, construir toda uma questão da identidade para poder depois se reafirmar no processo, dentro da sociedade, dizer que ele é um cidadão também. Então, o dado maior, se você pegar da população iletrada branca e da população iletrada negra, o percentual é o dobro. Foi a necessidade de trabalhar que tirou a Dona Vilma da escola. Filha de agricultor, ela tinha 15 anos quando deixou o interior do Amazonas para tentar a vida em Manaus. Até chegou a fazer a alfabetização, mas teve de deixar os estudos de lado. Muito difícil, né? Meus pais agricultores, e nós tínhamos que vir para a cidade para trabalhar. Então, esse foi o motivo de eu parar de estudar, porque ou trabalhava ou estudava. E também era assim, podemos dizer que era assim um trabalho escravo, porque trabalhávamos em supermercado, ficava até 9 horas o horário de fechar, e em outros trabalhos, assim, distrito industrial, isso requeria muito tempo da gente para contribuir. Então, isso eu fui esquecendo de mim. Hoje, ela é uma das alunas dessa turma do Programa de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa. Aqui, a faixa etária é acima dos 40.
Um desafio para quem aprende e também para quem ensina. Nós temos que ser realmente persistentes, porque eles, devido a estar muito tempo sem exercitar o cérebro, eles custam aprender. Às vezes aprende, às vezes esquece, aí o professor retorna com aquele conteúdo, mas eles conseguem, porque eles têm muita determinação e muita vontade de aprender. Até 2024, a meta do Plano Nacional de Educação prevê a erradicação total do analfabetismo. Um objetivo que ainda está longe de ser alcançado e que, segundo o especialista, requer um compromisso por parte dos governantes. Um compromisso de todos e todas, né? Um compromisso que quer seja das políticas educacionais, que elas possam se tornar políticas educacionais reais, adequadas, que garanta essa cidadania, que garanta o acesso e que garanta principalmente a permanência. Nós precisamos, o nosso grande desafio é diminuir a evasão escolar. Esse é o nosso desafio. Diminuindo isso, com certeza nós vamos conseguir alcançar a meta. Se não em 2024, mas acreditamos que em 2030 a gente já tenha um índice bem menor de pessoas que não tiveram acesso à escola e que são iletradas. Chegou a hora da nossa entrevista do dia e a nossa conversa é sobre bullying. Brincadeiras de caráter ofensivo, humilhantes e até agressivas que provocam vários danos à vítima. As ofensas comprometem a vida adulta da pessoa, que geralmente desenvolve problemas de depressão e até ansiedade. Para evitar esses distúrbios, os especialistas alertam que é preciso identificar a violência o quanto antes. Mas o bullying ainda passa despercebido na sociedade, na família e até entre os educadores. Para esclarecer mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora em educação, Cleo Fante, que é pesquisadora e escritora sobre bullying escolar e também sobre a cultura de paz. Bom dia, Cleo, é um prazer a gente estar recebendo você aqui no Manhã no Ar, né? O Manhã no Ar está trazendo esse assunto que é tão importante. Eu sempre fico muito preocupado por conta do meu filho, né? Porque às vezes eles passam realmente na questão das brincadeiras quando convivem com outras pessoas na escola. Bem, vamos conversar perguntando aqui sobre esse termo, o termo bullying, né? Ele ainda é um termo muito usado de maneiras erradas, né? As pessoas não conseguem entender muito bem o que é o bullying e de que maneira realmente ele se manifesta na sociedade. Você pode explicar pra gente o que é o bullying? Bem, primeiramente, bom dia a todos aqueles que nos assistem. O bullying é um assunto que é bastante discutido e ele ganhou uma certa visibilidade por parte da imprensa brasileira, mas eu o estudo há 18 anos. Então, na época, as pessoas acreditavam que bullying era brincadeira. E esse é o primeiro ponto a desmistificar. Bullying não é brincadeira. Bullying é violência grave e que precisa ser combatido e, sobretudo, que precisa ser prevenido nas escolas. Mas para que haja essa prevenção, é necessário que toda a comunidade escolar, desde os profissionais que trabalham na escola, desde o porteiro ao gestor, aos estudantes e pais de estudantes e a sociedade de uma forma geral, compreenda o que de fato é esse fenômeno. Se nós falamos que não é brincadeira, é violência, é uma violência que acontece entre pares. Então, essa paridade são os estudantes. Então, ela acontece, essa violência, entre os estudantes, de forma repetitiva, intencional, dentro de um desequilíbrio de forças ou poder, o que dificulta a ação, a reação e a defesa da vítima, de uma forma que traz uma série de prejuízos, sim, para a saúde física, para a saúde emocional e, sobretudo, para a aprendizagem. Porque, como nós vimos na matéria anterior, muitas pessoas, muitos adultos estão aí letrados, semi ou analfabetos, fora da escola, na sua época escolar, que hoje estão procurando a escola, e muitos estudantes acabam desistindo da escola. Então, a evasão também é muito grande nesses alunos vítimas de bullying. Agora, Cleo, o bullying, como você mesmo disse, normalmente ele é confundido às vezes com essa brincadeira e tem muitos pais, muitas pessoas mais velhas que até não conseguem identificar esse comportamento com os seus filhos, porque pensam assim, na minha época tinha essa brincadeira e eu nunca tive nenhum tipo de problema. Como é possível realmente identificar que o seu filho está sofrendo bullying ou que ele pode até estar provocando bullying em alguém achando que é uma brincadeira? Qual é o limite entre a brincadeira e o bullying?
Isso é um ponto muito importante que você está tocando, porque ainda grande parte da sociedade acredita que isso é coisa de criança, que todos já passaram por esse tipo de violência na escola e que sobreviveram e que foi bom até para o próprio amadurecimento. Mas os estudos têm demonstrado que não, que quanto mais cedo uma criança passa por bullying, e veja você, o envolvimento é muito cedo, de 3 a 4 anos de idade, nós já temos crianças envolvidas em bullying. Então nós não estamos falando, é claro, que o maior foco do bullying são entre estudantes de 6º e 7º anos, mas de 3 a 4 nós já identificamos. E aí a família vê assim como brincadeira, como inocência. Ah, mas acha que uma criança de 4 anos vai intimidar o coleguinha, vai implicar com o coleguinha, vai apelidar o coleguinha? Sim, eles fazem isso e de uma forma intencional. Então, eles sabem o que estão fazendo, porque se não soubessem, fariam na frente do adulto, chegariam em casa e contariam aquilo que fazem, mas eles não têm assim, noção das consequências, não têm amadurecimento suficiente para terem percepção das consequências dos seus atos. Então, é importante que os pais, eles observem o comportamento dos seus filhos, porque tanto vítimas quanto autores, eles mudam o comportamento. Então, vamos pensar nas vítimas. As vítimas, muitas vezes, são aquelas crianças introspectivas, com baixa autoestima, com retraídas, e de repente elas se tornam irritadas, agressivas, elas fogem ao contato social, ou elas têm alguns sintomas psicossomáticos antes de irem à escola, como, por exemplo, dores de cabeça, de estômago, febre repentina, vômito, diarreia, insônia. Então, esses sinais, quando frequentes, eles estão alertando que algo não está bem. Às vezes a criança é pequenina, ela recusa ir à escola, começou tão bem, feliz, né, da vida, que foram para a escola e de repente, não, eu não quero ir mais para a escola é chata, meus coleguinhas são chatos. Pode ser que não seja nada, realmente a criança prefere ficar em casa, no aconchego do lar, e pode ser sim que sejam alvos de bullying. Mas Cléo, um outro detalhe também é o bullying pode ser uma repetição também do comportamento dos pais, e quando isso acontece, de que maneira a escola pode atuar para prevenir? Porque daí é um papel da escola e eu imagino que as escolas públicas, principalmente, talvez não estejam preparadas para lidar com esse comportamento e para identificar. Quer dizer, a escola também tem esse papel de identificar e de repente, conversar com essa família como um todo? Bem, o que a gente tem percebido nesses 18 anos de estudos e pesquisas é que é um jogo de empurra-empurra. Então, a família atribui à escola, a escola atribui à família. Então, na verdade, a responsabilidade ela é conjunta. Então, a partir do momento que os pais percebem esses sinais já ditos, eles devem procurar a escola e para ver se a escola também tem sinais que foram evidenciados. Essa troca de informações é o sentar, dialogar e encontrar estratégias comuns. Agora, a escola, quando ela não reconhece o bullying, quando ela não atua no bullying, ela pode ser responsabilizada por omissão. De outra parte, se a família também ela não toma providências quando a escola faz os encaminhamentos, como para psicólogos, médicos, psiquiatras, etc., a escola vai fazer o encaminhamento, não que a escola vá levar. E a família não toma providências, a escola deve acionar o conselho tutelar, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes cujos pais são responsáveis. Então, eu não vejo assim quem é o culpado, mas eu vejo como os modelos educativos, especialmente os familiares, eles têm uma influência muito grande nas atitudes das crianças. Então, uma família que é preconceituosa, que é intolerante, que é racista, que faz comentários, piadinhas, brincadeiras com determinados tipos de pessoas, o gordo, o magro, o negro, o dentuço, etc., as crianças em suas relações, elas irão reproduzir esse tipo de comportamento. Nós temos que pensar também que a mídia oferece modelos para as nossas crianças. E aquilo que acontece na mídia, elas repetem na escola. E hoje nós temos um problema muito grande, que são os desafios virtuais. Então, uma série de desafios, não só o da baleia azul, como foi gravíssimo divulgado, mas hoje a gente tem desafios como, por exemplo, costurar a boca.
e nós estamos encontrando muitas e muitos adolescentes sofrendo as consequências, porque pode machucar, pode perfurar, pode infeccionar e trazer consequências. E tantos outros desafios que hoje nós abordaremos. Então, a nossa palestra hoje, promovida pelas escolas IDAM, tem fundamental importância para os profissionais que trabalham nessas unidades, também para os pais, porque se os pais não participarem, se os pais não souberem daquilo que está acontecendo e que seus filhos estão envolvidos ou podem ser envolvidos, os resultados serão graves, né? Cléo Fante, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje no Manhã no Ar. Esse é um assunto realmente muito importante, que interessa muita gente. Como vocês viram aí, é realmente uma questão de toda a sociedade, né? Tem a escola, tem a família para identificar. Para a gente conseguir evitar isso, realmente tem que contar com a participação de todo mundo. Muito obrigada, Cléo. E vale salientar que é um problema de saúde pública, de interesse de todas as pessoas, principalmente das autoridades. E, portanto, não pode ser ignorado. Bem, o Instituto de Autismo do Amazonas, em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza hoje uma ação social com o tema Cidadania Azul. Lá vão ser oferecidos vários serviços, como, por exemplo, a emissão de documentos e até corte de cabelo. Sobre esse assunto, eu volto a falar com o Danilo Alves, que continua ao vivo com a gente. Danilo, quem é que pode participar dessa ação? Então, as pessoas com deficiência podem chegar lá no Instituto de Autismo do Amazonas para poder realizar esse atendimento. Começa às 8 horas da noite, fica lá no Parque 10, na Rua 12, bem pertinho ali do conjunto Jardim Bonfim, e lá você pode conseguir o seu atendimento a partir das 8 horas. Vão ter vários serviços, mas o objetivo principal realmente, já como você falou, que o dia hoje é o dia da Cidadania Azul em alusão ao autismo, então todo esse serviço vai ser realizado para essas pessoas e que visa realmente conscientizar não só as pessoas com deficiência, mas também a toda a sociedade amazonense sobre a importância de se prevenir, o preconceito com o autismo. Vamos lá, agora os serviços que vão ser oferecidos aqui tem uma lista extensa que você, a partir das 8 horas, pode chegar lá no Instituto de Autismo do Amazonas. Olha, além, como você falou, da questão de a emissão do RG, CPF, vai também ter orientação jurídica sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, vai ter passe livre, o credenciamento para passe livre nos ônibus, credenciamento para estacionamento e também outro tipo de serviço relacionado a credenciamentos para pessoas com deficiência. Tem também o corte de cabelo, vai ter salão de beleza, vai ter atividade esportiva, de arte, como oficinas e até uma peça teatral, e também consultas médicas, que é o mais importante, que a maioria das pessoas vai devido a esse serviço, que já no serviço público, do dia a dia, já é bastante difícil de conseguir. Então, a partir das 8 horas, você que tem deficiência, algum tipo ali de situação, pode ir até acompanhado, se você quiser, para poder você realizar essa sua demanda, esse seu serviço. Bom, se você não sabe onde é que fica o Instituto do Autismo no Amazonas, fica lá na Rua 12, do bairro Jardim Bonfim, meridional, no bairro Parque 10, zona centro-sul da cidade. Hoje, a partir das 8 horas, se você tiver algum tipo de dúvida, vai das 8 ao meio-dia, você pode ligar para os números 98207, 1066, 994291757 e o número convencional, o número residencial lá do Instituto, 3878-0498. Uma ótima oportunidade e, lógico, visar, conscientizar essas pessoas que fazem bullying com as pessoas com autismo, que passam por esse transtorno e tem uma deficiência relacionada à interação social. Imagina só como é que isso é na escola, é com a criança e também com os adultos. Thea Morel. Uma ótima dica, sem dúvida, viu, Danilo? Principalmente para quem mora ali perto do Parque 10. Daqui a pouquinho eu volto com você. E se você está ligando a TV agora, não tem problema. Nós preparamos um resumo do que já foi notícia até aqui. Confira. Trio procurado por 80 homicídios do Ceará é preso no Amazonas. Eles fazem parte de uma organização criminosa que cometia crimes no Nordeste. Eram conhecidos como Novos Cangaceiros, no município de Quixadá, especializados em assaltos a bancos e carros fortes.
2 dos suspeitos estavam escondidos na cidade de Apuí, interior do estado. O terceiro se entregou. Eles serão transferidos para o Ceará, onde irão responder pelos crimes. Feirantes começam a ser retirados da ponte do Mutirão. Comerciantes afirmam que não foram notificados pela prefeitura sobre demolição da ponte, que corre risco de desabamento. A Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados afirma que vendedores do local são irregulares. Já a Seminf informa que a situação na via está sendo avaliada pelo órgão. Porém, a prefeitura confirmou que o local necessita de uma intervenção. TRT inaugura Centro de Conciliação. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região agora tem um espaço que vai servir para ajudar patrões e empregados a entrarem em acordo, sem a necessidade de irem a julgamento. A meta até o dia 20 é realizar 50 sessões de mediação por dia e, com isso, desafogar a fila de processos na Justiça do Trabalho. E depois do intervalo, a gente traz uma dica para quem gosta de dança e fala também de esporte. Você vai conhecer a história do Vinícius, um garoto deficiente que deposita todos os sonhos no futebol. É já já, não saia daí.